Graça e paz. Vamos inicialmente ler Mateus, capítulo 16, verso 24. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Jesus estabelece neste texto as condições para quem quer segui-lo. Certamente, Jesus não espera que o sigamos de qualquer maneira, de qualquer jeito, superficialmente ou levianamente. As condições para seguir Jesus não são estabelecidas por nós, mas por Ele mesmo. Nenhum seguidor de Cristo o segue pelas suas próprias condições, mas todos que verdadeiramente seguem Jesus obedecem ao seu roteiro e às suas condições. Irmãos, nós não temos o direito nem a sabedoria para discutir as condições e decisões do Senhor Jesus Cristo. A única alternativa que nós temos é segui-lo, e segui-lo da maneira que Ele quer ser seguido. Jesus estabelece as suas condições de um jeito inquestionável para quem quer segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus é básico e preciso na sua proposta, não dando margem a interpretações equivocadas ou concessões. Jesus não disse: aceite a si mesmo, mas renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo é renunciar a mim mesmo. Abdicar de si mesmo é fundamental para o discípulo de Jesus Cristo. Renunciar-se a si mesmo não é exterioridade, irmãos, é interioridade, é a nossa interioridade. Renunciar a mim mesmo não tem nada a ver com que a religião, seja ela qual for, impõe para ser renunciado. O si mesmo ao qual Jesus se refere tem a ver com a vida pecadora que nós herdamos de Adão. Tem a ver com o eu pecaminoso, perverso e egoísta. Tomar sobre si a cruz importa num ato de renúncia que não conserva o si mesmo vivo, o eu vivo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
É exatamente isto que significa tomar a cruz. Tomar a cruz é um ato de fé na palavra de Deus, que afirma a nossa morte com Cristo naquela cruz. Jesus não foi o único crucificado no Calvário. Eu também fui. Eu fui crucificado, porque a palavra de Deus diz: Jesus me substituiu fisicamente, mas espiritualmente eu morri por meio do seu corpo crucificado. Sem a nossa crucificação com Cristo, não há renúncia verdadeira do si mesmo. O único lugar onde podemos renunciar a nós mesmos é na cruz de Cristo. Não tem outro. Cruz é morte. A morte de Cristo. E a minha morte com Cristo nele. A nossa morte com Cristo nele. Romanos 6, o versículo 11. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. É isso aí. A palavra de Deus diz que nós estamos mortos com Cristo, que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. E qual é a nossa reação diante dessa verdade revelada da palavra de Deus? A nossa reação tem que ser uma reação de fé, tem que ser esta aqui: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O cristianismo sem cruz não faz discípulo de Jesus, mas apenas reforma o discípulo do si mesmo, que continua o mesmo e até piorado. De acordo com a palavra de Deus, o único remédio capaz de curar o ser humano de si mesmo é a nossa morte em Cristo na cruz. Mortos em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, perdemos tudo. E pela nossa ressurreição com Cristo, ganhamos a sua vida justa e santa, e mais, Ele mesmo vem viver em nós a sua vida. Cristo vive em mim. Ele é tudo em mim. Basta crer na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e você terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. Dessa maneira, você fica livre do eu perverso, do seu eu egoísta, e poderá confessar: não mais eu, mas Cristo, Cristo em mim. Resumindo, eu me considero crucificado e morto com Cristo, como diz a palavra de Deus, e Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. Em vista destas considerações, pergunto: você está seguindo Jesus da maneira que Ele quer que você o siga? Se não está, então creia. Creia e siga Jesus, livre de si mesmo, livre do pecado, sem os pesos da religião dissimulada e inútil. Isto é maravilhoso.
libertador. Esse assunto requer de nós um compromisso aberto de fé, uma decisão radical. Quando se trata de Jesus, a decisão é radical, é tudo ou nada. É pegar ou largar. Hebreus capítulo 13, versículos 12 e 13. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Eu gosto muito deste texto. Por isso, para santificar o povo, por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O vitupério maior de Jesus Cristo é a cruz. A cruz é o vitupério maior de Jesus Cristo. Jesus foi crucificado fora dos muros da cidade de Jerusalém, num lugar chamado Calvário, fora do acampamento do judaísmo, do meio religioso do sistema, fora do acampamento do judaísmo, que Cristo morreu e santificou o povo pelo seu próprio sangue vertido, derramado. E agora a ordem de Deus é para nós sair também. A ordem de Deus para nós é esta: saiamos, pois a Ele, Jesus, fora do arraial, do sistema, levando o seu vitupério. Sair para ir a Jesus, levando o seu vitupério, representa mais do que passar pelas mesmas humilhações, zombarias, escárnios e rejeições pelas quais ele passou. Representa muito mais do que tudo isto. Representa ser crucificado com ele. Gálatas 2, 19 e 20, eu já citei este texto, mas vamos ouvir a leitura dele. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Maravilhoso. Grande demais isto. Paulo repete essa verdade em Gálatas 6, versículo 14, ele vai falar novamente. Mas longe esteja de me gloriar-me,
senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Na cruz de Cristo há a crucificação de Cristo, a crucificação do mundo, sistema pecaminoso, pecado, e a minha crucificação pessoal em Cristo. Irmãos, eu não creio em cruzes, apenas creio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo, o sistema pecaminoso, pecado. João capítulo 12, versículo 32, é um texto que citamos muito aqui, e é um texto chave para entendermos a nossa crucificação com Cristo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E eu quem? Jesus. Ele mesmo está dizendo isto a respeito dele mesmo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É isto que Cristo fez a todos nós no período da sua crucificação, antes da sua morte por nós. Ele nos identificou em seu corpo. Identificados com Cristo em sua morte, com ele morremos e também ressuscitamos, e agora ele vive em nós. Ele é a nossa vida, e nós vivemos neste mundo para ele. Eu vivo para ele. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, vamos ouvir. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, não é uma matemática estranha, esquisita. Não. Está certa. Certinha. Um morreu, todos morreram. Como? É que Jesus na cruz nos atraiu para ele, nos fez entrar nele. Então, quando ele morreu, aqueles que estavam nele, e eu creio que eu estava, morreram com ele. E esses que morreram com ele também ressuscitaram com ele. E agora esses ressuscitados com Cristo, com a vida de Cristo, libertos do si mesmo, do eu, vivem para ele. Levando o vitupério de Cristo tem a ver com levar a nossa crucificação, levar a nossa morte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando o morrer de Jesus, e levando sempre. Assim nós andamos
vivemos neste mundo. Então, precisamos sair de onde estamos em nós mesmos pela nossa crucificação com Cristo. Precisamos sair do arraial e crer que Cristo nos atraiu a si na cruz e com Ele nos fez morrer pelo seu corpo crucificado. É um ir a Cristo para estar nele e com Ele crucificado. Mas nós só podemos ir a Cristo pela obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é para que o pecador creia em Jesus. Crer em Jesus significa crer para dentro dele. É crer que está nele e com ele morreu para o pecado. A atuação do Espírito Santo junto ao pecador é para levá-lo a crer a sua crucificação com Cristo. As pessoas que fazem parte do arraial, do sistema, principalmente o sistema religioso, não valorizam o sacrifício de Cristo. O povo do arraial não ama a mensagem da cruz. Quando cremos a nossa crucificação com Cristo, ela se torna um vitupério para nós também. Você já parou para pensar na humilhação, na zombaria, no escárnio e rejeição que temos que passar por causa do vitupério de Cristo? Ou por causa da crucificação de Cristo e da nossa crucificação com Cristo? Acerca de Jesus, o profeta Hebreu escreveu: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, verso 3. É muito fácil seguir uma pessoa amada, gostada e respeitada pelo povo do arraial e pelo mundo. Mas um homem desprezado, rejeitado pelos homens, experimentado no sofrimento, não é fácil. Até hoje, as pessoas desprezam o Senhor Jesus Cristo e desprezam porque amam a si mesmas, amam o pecado, amam o mundo, amam o arraial, o sistema religioso. Muitos seguem políticos e líderes religiosos por vários motivos, mas eu, pela graça de Deus, sigo o Salvador do mundo, o meu Salvador, a pessoa bendita de Jesus Cristo, levando o seu vitupério. Que prazer eu tenho em segui-lo. Por isso eu também lhe digo, vamos sair fora do arraial, levando o vitupério de Cristo, sair a Ele, a Jesus, levando o seu vitupério. Mas isto importa na nossa morte com Cristo na cruz. Isto importa na sua morte com Cristo na cruz, na sua crucificação com Ele. Isto importa em ser vituperado, insultado,
debochado, escarnecido, caluniado, censurado, criticado, repreendido, perseguido por causa do seu precioso nome. Mas vale a pena, e muito. Primeira carta de Pedro 4, verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Tem um texto que eu gosto bastante também, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É esse aí. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Foi dito pelo apóstolo Paulo em um momento em que ele passava por um sofrimento, por um risco de vida, jogado numa prisão, mas a sua convicção pessoal era inabalável. Eu sei em quem tenho crido. Veja bem, ele não disse, eu sei no que tenho crido. Não é no que, mas em quem. É uma pessoa, a pessoa do Senhor. Ele não estava crendo em algo, ele estava crendo em alguém todo-poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim, independentemente das circunstâncias, podemos dizer, eu sei em quem tenho crido. Nada nos separará do amor de Cristo. Sei em quem tenho crido. E em quem tenho crido vive em mim. Tem mais essa. Ele vive em mim. Quem tem a experiência de crucificação e ressurreição em Cristo é capaz de dizer verdadeiramente, eu sei em quem tenho crido. Que bom saber que eu estou crucificado com Cristo. Que bom saber que eu estou ressuscitado com Cristo. Que bom saber que Cristo vive em mim. Que bom saber que Cristo não só vive em mim, mas Ele vive e cuida de mim. A minha segurança está garantida em Cristo. Há um ser que se chama Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, que vive em mim, que se revela em mim, que se manifesta em mim a cada momento e em qualquer circunstância. Eu sei que nada poderá me tirar de Cristo e nem tirar Cristo de mim.
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, verso 39. Que bom saber que a minha união com Cristo é indissolúvel. O que acontece e o que não acontece está no controle de Deus. Entenderam? O que acontece, seja lá o que for, e o que não acontece, está todo no controle de Deus. As tormentas são reais. Não vou enganar os irmãos. As tormentas são reais e fazem um rebu danado. Mas no final tudo ficará bem, porque Cristo está no comando, e não só no comando, mas também no controle. Se houver perseguição, diremos: eu sei em quem tenho crido. Se houver decepções, diremos: eu sei em quem tenho crido. Se houver barreiras, eu sei em quem tenho crido. Em tudo somos atribulados, diz a palavra, mas não angustiados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Podemos perder o chão, porque podemos, mas não ficar desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Cristo, nossa vida, nos capacita a passarmos pelas circunstâncias de forma superior a elas. Ele não nos livra das situações desagradáveis, mas Ele nos capacita, nos dá condições de passarmos por essas situações de uma maneira superior, porque sabemos em quem temos crido. As circunstâncias podem deixar o cristão meio acabrunhado. Pode sim, por um momento, mas não amargurado, porque Cristo é a sua vida e a vida de Cristo está operando nele. Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21, vamos ouvir essa leitura. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo. Mas antes ele disse aí algo maravilhoso. Ele fala de uma expectativa no versículo 20. Qual é a nossa expectativa em qualquer situação? Em qualquer situação que eu esteja passando, seja agradável ou não. Qual é a minha expectativa? De acordo com o apóstolo Paulo aí no verso 20, ele diz que Cristo seja engrandecido, exaltado em meu corpo, em mim. Entenderam, irmãos? Não importa a situação. O que importa é que Jesus Cristo, enquanto eu estiver passando por isso, Ele seja engrandecido em mim, exaltado em mim, honrado em mim. É tudo que eu quero. Por quê? Porque eu conheço
aquele em quem tenho crido. Confiei nele e me confiei a ele. Entenderam? São coisas diferentes. Eu confio nele e eu me confio a ele. Estou nas suas mãos. Eu sei também que o Senhor é poderoso para guardar a minha vida, o meu depósito, para me dar todas as minhas garantias, para me proteger até aquele dia. Eu sei. E para afirmar, para dizer que valeu a pena, o apóstolo Paulo dá o seu testemunho final. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de 7 a 8.